Tá entrando? Vai entrar. É o YouTube. Vamos lá. Boa tarde, senador Roberto Requião, tudo bem? Atoshi, bem não tá. É, o Mas Brasil, eu, como você, estamos na luta. estamos na luta, sobrevivendo. O Brasil está vivendo realmente, talvez, o pior momento da sua história, um dos piores, né? Difícil imaginar que um país pudesse chegar a essa situação, né? Atoshi, você lembra do que aquele Pedro Parente disse no Rio Grande do Sul quando fechou o estaleiro? Ele É, declarou que a Petrobras, agora, devia respostas apenas aos seus acionistas, que ela não tinha nada a ver com políticas públicas. Esse cara enlouqueceu. A totalmente. Petrobras é do povo brasileiro, ela deve satisfações ao país. Ela tem que ser um instrumento do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento econômico. E eles transformaram a Petrobras num entreposto de óleo. Eles estão exportando óleo cru e fechando praticamente as nossas refinarias. Eles estão contra o Brasil, a favor de um jogo dos acionistas, aqueles acionistas, Atush, que o Fernando Henrique inventou quando vendeu 30% das ações na Bolsa de Nova York. Aquilo lá foi talvez um dos maiores erros da história do Brasil. O pessoal está entrando, senador, mas só para explicar, o senhor está em Brasília ou no Paraná? Em Brasília. Logo Viagem mais vou hoje. tentar pegar um avião. Hoje, então, até te dando uma notícia, antes da gente entrar nos nossos temas, acabou de entrar aqui a notícia de que só vai pousar no aeroporto de Brasília o avião que tiver combustível para decolar. Então, por exemplo, se o seu avião, sei lá, se estiver vindo do Paraná para voltar para o Paraná e não tiver combustível para voltar, não tem combustível no aeroporto de Brasília. Atushi, essa notícia é antiga. Hum, Ontem, eles conseguiram, com um reforço policial, colocar uma quantidade enorme de querosene no aeroporto. Eu vi isso na tá. televisão. Agora, eu estou aqui. O meu avião sai, eu vou às 5 horas para o aeroporto. Eu já estou com o cartão de embarque. Se não sair, vou ter que ficar em Brasília no fim da semana, apoiando esse movimento dos nossos transportadores, sem sombra de dúvida. Muito bom. O senhor soube das notícias do dia porque o Pedro Parente foi convocado para uma reunião de emergência do governo Temer, né? Vários ministros, o Parente, inclusive. Já tem alguma notícia? Ele já pediu demissão? Vai pedir demissão? O que está acontecendo aí no Brasil? Se o Brasil tivesse governo, ele já teria sido demitido, né? Por incrível que pareça. Você viu a declaração do Cássio Cunha Lima ontem, o líder do PSDB? Pô, até Tucano está pedindo a cabeça dele? Pedindo a pôr na rua esse sujeito. Pôr na rua. Ele já foi responsável pelo apagão elétrico na época do Fernando Henrique e agora um apagão por falta de combustível. É uma loucura o que ele está fazendo. Uma loucura. Eles estão dizendo aumentou o lucro da Petrobras, porque estão vendendo ativo. O lucro é a venda dos ativos da Petrobras. Claro, Daqui a não. pouco não sobra mais nada da Petrobras. Vai sobrar um negócio de venda de óleo cru para os Estados Unidos, que vai refinar e nos vender por um preço extraordinariamente superior ao que nós vendemos a eles. É inacreditável. Mas, enfim, não sei se você ouviu ontem a entrevista coletiva dele, lá no Rio de Janeiro, em que ele anunciou vamos dizer assim, esse congelamento por 15 dias. Parecia que era um clima de velório. Quem olhava para a cara do Parente era aquele general derrotado na guerra. A política dele desabou. E essa política, a meu ver, posso estar enganado, mas eu acho que é uma das colunas centrais desse golpe. Porque a política de preços é fundamental para a entrega do petróleo. É mais ou menos isso? Faz sentido colocar dessa maneira? Eu diria a você que ele estava fazendo uma chantagem com o Congresso Nacional e com os governadores. Ele estava dizendo que ele voltava à velha política estabelecida por ele, essa loucura, se dentro de 15 dias os governadores não baixassem o ICMS. Atushi, é alta a carga de imposto no petróleo e no álcool e nos derivados no Brasil. Quando eu fui governador, Atushi, eu tratei disso da seguinte maneira. A gasolina eu mantive com um tributo razoável, 29%. O álcool eu baixei para 18%. Agora, o diesel, que é fundamental para o transporte, para a economia do Brasil, eu baixei para 12%. E era, junto com Santa Catarina, os dois preços, as duas tributações mais baixas do Brasil. Agora, se você olhar no Paraná, eu consegui manter num nível razoável o diesel na bomba. Em Santa Catarina subiu apesar da redução de imposto. Só
a redução de imposto não baixa o custo na bomba para o caminhoneiro e para o automobilista, porque as pessoas se apropriam do imposto reduzido como lucro e não baixam o custo para o consumidor. E como é que baixou no Paraná? Hã? E como é que, No Paraná, no Paraná? fiscalização. Porque nós dissemos o seguinte: vai ficar 12, se subir na bomba, eu subo no dia seguinte. Perfeito. Mas então vamos falar aqui, quer dizer, o senhor acha que se tivesse governo, o parente já teria sido demitido. Não teria sido nomeado, Atushi. Nem teria sido nomeado. Mas, vamos imaginar, ontem o Rodrigo Maia aprovou lá às pressas essa redução de impostos. E aí descobriu que tinha que mandar para o Eunício. O Eunício não só não votou, como já viajou para o Ceará. O senhor acha que o Eunício agiu corretamente? Você fala que mandou o quê? Você não entendi bem. Não, o Rodrigo Maia, ontem na Câmara, aprovou essa questão da redução do PIS e do COFINS lá no diesel, né? Aí o projeto teria que ser aprovado pelo Senado. O senador Eunício não pautou, e não só não pautou, como disse que a pauta está trancada, viajou para o Ceará, e esse tempo portanto, a greve continua. O senhor acha que o Eunício agiu corretamente ao adiar essa questão no Senado? Claro que agiu. Claro que agiu. Porque, ou seja, acabar com a CID acaba com qualquer investimento em estrada no Brasil. Você diminui o combustível e acaba com as estradas, acaba com a manutenção, a construção de novas estradas. Esse governo é um equívoco, Atushi. A política econômica certa do Brasil tem que se inspirar em políticas de combate à recessão que deram certo no mundo. Você lembra da Alemanha nos anos 30? Puseram aquele sujeito lá, Horace Greeley e Armand Schacht. Ele fez um acordo com as grandes empresas alemãs, baixou brutalmente o juro da rolagem da dívida e os investidores disseram: meu Deus, nosso dinheiro vai virar pó, porque nem investir fora da Alemanha eles podiam, porque não havia conversibilidade do marco. É a mesma coisa que acontece no Brasil hoje, né? Nós não temos dinheiro conversível. Ou você faz o dinheiro, o real render aqui, ou ele não vai render nada, ele vai virar pó. Daí ele criou uma que chama moeda, não moeda, era um título, que chamava-se MEFO, que era um título de investimento em grandes empresas que estavam trabalhando em obras de infraestrutura, na recuperação da infraestrutura da Alemanha. E garantiu pelo Banco Central alemão, pelo Estado alemão, um juro de 4,5% ao ano. Todo mundo entrou nisso. Você sabe que ele acabou com a inflação em 7 dias? E em 6 dias a Alemanha estava no regime de pleno emprego. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? Sob a orientação do Roosevelt, com a assessoria do Keynes, mas a grande iniciativa da recuperação da Alemanha foi uma sugestão do Henry Ford. O Henry Ford, com base nas ideias do Taylor, né? O Taylor dizia: a especialização do trabalho faz com que o trabalhador produza em menos tempo, mais e com mais qualidade. O Ford joga isso na linha de montagem e produz aquele Fordinho. Um grupo especializado na fundição, outro na usinagem, outro pintava, outro montava o motor, outro montava a caixa, e rapidamente se construía um automóvel com qualidade. A economia americana era complexa também, como a nossa é hoje. E toda a economia americana se debruçou sobre a linha de montagem. E o Roosevelt quis premiar o Kennedy com a maior, o Ford, com a maior condecoração dos Estados Unidos. E ele recusou a condecoração. O Roosevelt perguntou: como você recusa, Ford? Ele disse: presidente, porque nós estamos inviabilizando a retomada do crescimento do país. Mas como? Nós estamos produzindo mais rapidamente, a economia toda aderiu à sua ideia taylorista na linha de montagem. Presidente Roosevelt, nós estamos aumentando a produção e nós não temos consumo. Todas as empresas vão quebrar e o desenvolvimento se inviabiliza. Meu Deus, diz o Roosevelt, o que eu faço então? Se você, por lei, estabeleça a redução da carga horária dos trabalhadores, mais trabalhadores terão emprego e, por lei, garanta um salário mínimo que dê ao trabalhador poder aquisitivo, retomando a capacidade de consumo dos Estados Unidos. Isso foi o começo do New Deal. Depois, investimentos deficitários em infraestrutura. Senador, eu queria... O investimento em infraestrutura recupera a economia. A gente vai aprofundar nesse tema,
Mas antes disso, eu só queria colocar um ponto sobre essa greve dos caminhoneiros, porque o senhor declarou apoio à greve, a CUT está declarando apoio à greve, a Frente Brasil Popular também. Tem muitas pessoas preocupadas que têm aparecido aqui, dizendo que essa greve pode ser um lockout, uma preparação para algo maior, eventualmente derrubar o Temer e vir com uma solução de força. O senhor acha que existe alguma conspiração por trás dessa greve dos caminhoneiros? Ou é só o Brasil de saco cheio mesmo com Pedro Parente, com o Temer e com essa corda? Eu acho, Atushi, que pode haver intenções nesse sentido. Mas a greve ultrapassou isso tudo. Ela é uma greve de autônomos e também é um lockout. Porque, cá entre nós, os empresários do transporte não conseguem formar uma tarifa. Eles fazem um contrato hoje para transportar mercadorias, o preço do combustível numa semana sobe 17 vezes, eles não conseguem formar preço, eles vão ter prejuízo. Então, ela está prejudicando patrões e está prejudicando trabalhadores autônomos também. Esta greve é necessária, ela tem que pressionar, derrubar o parente e, na sequência, mostrar que esse modelo está completamente equivocado. Nós não podemos continuar dessa forma. Agora, se cai o Parente, cai o Temer também, na sua visão? Eu acho que nós precisamos de eleição e de um projeto muito claro, a meu ver, inspirado na recuperação dos Estados Unidos, na recuperação da Alemanha, na recuperação do Japão. O capital financeiro está avançando no mundo e criando um poder incomensurável. Por exemplo, Atushi, não há mais dinheiro circulando no Brasil. Este jogo das prestações e do crédito absorve a metade da moeda circulante. E eles acumulam esse dinheiro e põem no quê? Esterilizam na rolagem da dívida. Então, o produtor não está ganhando mais com o que produz e ele atribui essa carência de lucro ao avanço do salário do trabalhador. Mas não é. Se o trabalhador não ganhar, não tem consumo, não adianta produzir. Nós estamos sendo desidratados pelo capital financeiro. O Brasil precisa enfrentar o capital financeiro. Aliás, não é só o Brasil, Atush, é o mundo. Claro. A Igreja Católica soltou um documento agora sensacional sobre isso. A posição do Papa é a minha posição. Capital financeiro não pode comandar o mundo. Bom, e é nesse ponto, uma aliança. É nesse ponto que a gente vai entrar, porque o senhor fez um artigo importantíssimo nessa semana, né? Que praticamente além de fazer um chamado ao PMDB para que tenha candidatura própria, o senhor faz um libelo contra o capital financeiro. Eu lhe pergunto, o senhor então é candidato a presidente da República pelo MDB? Atushi, eu sou candidato a presidente da República do PMDB se o partido ainda existir. Eu me coloquei como candidato, dando uma oportunidade ao velho MDB de guerra, aquele que tem um documento fantástico que chama-se Esperança e Mudança, um documento nacionalista, desenvolvimentista, o melhor documento já escrito no Brasil para um projeto nacional. Eu me coloquei para a base do partido. Eu estou, na prática, fazendo uma pesquisa de opinião, Atush. Eu quero saber se ainda existe PMDB ou se o partido se transformou numa espécie de agência de pequenos e grandes empregos e acessos a maracutaias, que são as reveladas pela Lava Jato no Brasil inteiro, em todos os partidos. Eu estou dando ao meu partido a possibilidade de se recuperar. E se o partido topar, eu aceito minha candidatura, eu me coloquei como candidato. Mas é uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu quero saber a resposta do PMDB. Então, olha só, antes disso, eu vou ler aqui um trecho do seu discurso, que a gente destacou aqui na manchete do 247, que é o seguinte: onde eles renunciam à soberania nacional, traem o país, cedem o petróleo e os minérios, vendem as terras e querem privatizar a água que bebemos e que movem as nossas hidrelétricas, eu retomo o pré-sal, nacionalizo as riquezas do subsolo, proíbo a venda de terras, declaro as nossas águas um bem de todo o povo, fora do mercado, e preservo a propriedade estatal sobre as hidrelétricas. É um grande manifesto que o senhor faz em nome do interesse nacional, um manifesto nacionalista, é isso? Exatamente. Exatamente. Referendo revogatório rapidamente. Eu vi outro dia o meu amigo Ciro Gomes dizer: não, eu não faço referendo revogatório, eu mando, em relação à CLT, imediatamente um novo projeto ao Congresso Nacional.
Não funciona assim, Atush. Por que não funciona? Porque hoje a perspectiva que nós temos é de um Congresso conservador, não é? Financiamento público de campanha distribuído pela hierarquia partidária. Então, nós não teremos um Congresso progressista como nós gostaríamos. Mas, numa eleição presidencial, a visão nacionalista se manifesta na eleição do presidente, que é uma eleição majoritária. Claro. Então, tem que revogar a CLT, porque, senão, manda um projeto, como o Ciro sugeriu, para o Congresso torna esse projeto pior ainda do que o atual, ele revoga, veta o projeto e fica valendo o do Temer. Você só pode mudar isso revogando inicialmente essa manobra do Temer, essa barbaridade de escravização do trabalho, e mandando um projeto novo. Bom, vamos dizer que ele mande um bom projeto, acredito que sim. Daí o Congresso altera, piora o projeto. Ele tem o poder de veto. E qualquer presidente em início de mandato terá um número de parlamentares suficiente para sustentar o seu veto. Assim mudamos a coisa. Senão, passa a ser uma conversa mole, né? Claro. Agora, senadora, primeiro, uma pergunta que já me chamou a atenção aqui do nosso pessoal que está acompanhando é quando o senhor se lança, se coloca como presidenciável, isso significa que o senhor não apoia mais, então, a candidatura do presidente Lula, porque o senhor sempre esteve ao lado do Lula. Tentou visitar, foi aí várias vezes. Muita gente imaginava que o Lula era o seu candidato e que o senhor poderia ser até um vice eventual do Lula. Como é que o senhor se coloca em relação a isso? Eu estou fazendo política no Brasil. A minha posição não mudou um milímetro. O Lula é a grande perspectiva que nós temos, pela experiência, pelo que sofreu. Parêntese, eu fui oposição à política econômica do Lula e da Dilma com Meirelles e com Joaquim Levy. Mas eu acho que ele aprendeu muito. Ele tem apoio popular para reverter isso tudo com o referendo revogatório, mudanças de um governo extraordinariamente importante para o país. Mas existe a possibilidade dele não ser candidato, dessa gente impedir a sua candidatura. A minha opinião, a condução da senadora Gleisi no PT de manter a candidatura do Lula até o último momento é correta, porque o PT no Brasil é o Lula. Se o Lula deixar de ser candidato, o PT vai se esfarelar nos interesses locais e nas alianças. Você veja, há uma tendência no PT do Nordeste hoje, por exemplo, de liquidar a candidatura da senadora Lídice da Mata, que é do PSDB, mas que foi uma das mais fortes resistentes na defesa contra o impeachment da Dilma. E eles querem, de repente, lançar um sujeito, pode ser até um bom sujeito, o coronel, presidente da Assembleia, mas que é um homem com pensamento de direita. Era um homem que, no Congresso, não ia mudar a política de entreguismo, que não mudaria a política da CLT, que semi-escraviza os trabalhadores brasileiros. Não sei o que aconteceu. Caiu? Não, tá tudo bem, tá no ar, estamos ao vivo. Desapareceu você aqui, entrou a TV 247. Não, mas às vezes... Eles querem acabar com a candidatura da Regina. Eles negam legenda ao Pimentel. Então, isso não vai bem. Se o Lula não estiver à frente desse processo, e a posição do Lula é diametralmente oposta a isso. Ele já disse que ali é a candidata dele, ele está tomando a posição correta. Então, o PT se esfarela sem a candidatura do Lula. Mas, ela tem que ser levada até o último momento. Eu entendo, mas... terá o nosso apoio. O Lula sendo candidato, ele terá o seu apoio. Sem sombra de dúvida, porque o que me interessa mais é o Brasil. Não é uma candidatura, não é uma veleidade pessoal, não é uma aventura. Nós temos que dar ao país a oportunidade da mudança. E o Lula é uma ferramenta, é o ponto de apoio para isso hoje. Perfeito. Aqui o Luciano Bispo está participando aqui do Superchat e ele fala o seguinte: por que o senhor não migrou para um partido que não estivesse comprometido com Mamon? Né? Mamon é esse deus aí do dinheiro que o senhor cita nesse discurso. E muitas pessoas sempre questionam, por que o Requião nunca saiu desse partido de bandidões, que é o PMDB? Está colocado aqui por alguns telespectadores. Eu sou fundador do PMDB no Paraná. Eu sou filiado número 1 do PMDB. E eu sou presidente do partido. No Paraná, esse pessoal do Mamon, esse pessoal do dinheiro, já abandonou o partido. Nós temos um partido de uma integridade absoluta, sem nenhum envolvimento em falcatrua, em processos, em lava-jato. É um partido diferenciado.
E eu entrei no PMDB no documento Esperança e Mudança. Eu acho que a gente tem que manter a posição, até porque o PMDB tem tempo de televisão, o PMDB tem espaço, tem uma legenda razoável, penetração no Brasil inteiro, e eu quero é mudar o partido. Eu não quero fugir da minha responsabilidade, porque muitos partidos são bacanas, mas são uma espécie de aventuras, conventilhos de pessoas extraordinariamente bem intencionadas. O PMDB ainda é um instrumento de mudança no Brasil se ele seguir o caminho da sua base. Claro. E é a base que eu estou apelando agora. Mas tem uma coisa muito interessante, o PMDB lançou um candidato nessa semana, que é o Henrique Meirelles. O Temer desistiu de disputar a reeleição, obviamente, é o cara mais rejeitado do mundo, e falou assim, olha, queira Deus que o centro só tenha um candidato, e esse candidato seria o Meirelles, né? Bom, o senhor vai bater chapa na convenção contra o Meirelles e tal, isso? Vocês vão disputar a indicação? Como é que vai funcionar a convenção? Sem sombra de dúvida. Atoshi, você sabe o que eles fizeram? Eles não queriam o Temer como candidato. O Temer é um handicap, é um peso negativo no processo eleitoral. Temer, com 1% de apoio no Brasil, não é companhia desejável por candidato algum em todo o país. Nem no Sul, nem no Centro, nem no Nordeste. Então, eles queriam afastar o Temer. Eles abriram essa possibilidade do Meirelles. Se o Temer tinha 1%, o Meirelles vai ficar com 0,5%. Então, na verdade, o que uma parte dessa gente está imaginando é que, em determinado momento, eles dizem, então, o PMDB não terá candidato a presidente da República. E eles vão dividir aquele fundo partidário inteiro, inclusive o dinheiro destinado à campanha presidencial, entre os seus candidatos preferidos. O jogo é esse. O Meirelles é a opção por candidatura alguma. O Meirelles foi embalado nisso. E o que o Meirelles prometeu? Se eu for candidato, faço a campanha com meu dinheiro e dispenso os recursos partidários. Não é bem assim. O PMDB precisa de um candidato, de uma proposta, porque o Brasil precisa de um candidato e de uma proposta. E eu me coloquei para oferecer ao partido a possibilidade do resgate de sua história. Agora é interessante, olha o que diz aqui o Lucas Rodrigues. Ele está dizendo, a grande mídia vai ignorar, não vai nem falar que o Roberto Requião vai disputar as prévias do partido contra Meirelles. O senhor não vai ter colher de chá dessa mídia golpista brasileira. E nem espero, né, Atush? Mas por isso eu estou trabalhando internamente agora. Você viu que não saiu uma notícia do discurso que eu fiz ontem, que é o discurso da esperança e da mudança, do nacionalismo, do desenvolvimentismo, da seriedade, da oposição ao entreguismo? Nenhuma notícia. Quem, pela primeira vez, está me dando um espaço aí é o seu 247. Aliás, agora há pouco, eu dei uma entrevista muito boa à Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Não, muito bom. O espaço aqui é permanente, senador, mas eu queria só te lembrar o seguinte: tem um candidato que se coloca como candidato do nacionalismo, vamos dizer assim, desse resgate nacional, que já está lançado há mais tempo do que o senhor, que é o Ciro Gomes, né? Em que o senhor se diferencia do Ciro nas propostas? E aqui tem uma pergunta do João Pedro, embora o senhor tenha falado rapidamente, ele fala, o Ciro se equivoca ao não apoiar o referendo revogatório? Eu queria uma diferenciação sua entre o que o senhor propõe e o que o senhor escuta o Ciro Gomes propor no campo do nacionalismo. Olha, eu não estou me opondo ao Ciro. Pessoalmente, eu gosto do Ciro. O Ciro está com um discurso agora em alguns pontos que coincidem com o que nós temos dito. Mas o Ciro participou já de 7 partidos na sua história política. Eu não acho que, em determinado momento, nós não possamos ter um candidato único da esquerda no Brasil. Mas o Ciro é um candidato isolado, ele não tem estrutura, ele é um solitário. E uma candidatura do PMDB é uma candidatura que tem ramificações no Brasil inteiro. É uma candidatura mais viável do ponto de vista organizacional. E eu tinha a obrigação de me colocar ao meu partido. Eu acho que... E depois nós temos que comparar também a história, né? A prática é o critério da verdade. Como é que tem sido a atuação do Ciro na vida pública? Não me desgosta, mas eu estou me colocando como candidato do PMDB.
E, sem desprezar a candidatura do Ciro Gomes, eu me senti na obrigação de dizer ao meu partido que nós temos o melhor programa, que é o Esperança e Mudança, e que nós temos a obrigação de ter candidatura nessa eleição nacionalista desenvolvimentista. Ó, deixa eu ler um comentário aqui do David Ernst, ele está falando: sou de Curitiba e me amarro no Requião. Ele será a opção que deveria ser o Ciro. O Ricardo Neves está dizendo que o Requião seria uma ótima opção para concorrer a presidente do Brasil. E chegou também aqui um comentário antes dizendo que, não sendo Lula candidato, votaria em Requião. Senador, eu queria trazer uma questão também voltada a isso do nacionalismo. Por exemplo, tendo em vista o que está acontecendo agora, né, o novo apagão brasileiro, agora é desabastecimento geral, será que a população agora conseguirá entender que esse golpe foi dado para que os golpistas entregassem as riquezas nacionais? Esse episódio dos caminhoneiros abre a chave para a compreensão das pessoas, porque muita gente, quando a gente fala em nacionalismo e tal, viu com o discurso: não, mas veja bem, tinha corrupção na Petrobras, tem que entregar a Petrobras porque tinha roubalheira. Será que agora é possível explicar de forma didática que o golpe era para a entrega do Brasil, com tudo dentro? Eu não tenho dúvida disso. Quando grampearam o telefone da Dilma, que era presidente da República, seguramente, Atushi, a CIA e o Serviço de Inteligência norte-americano não queria o segredo do regime Ravena com o qual ela estava emagrecendo. Eles estavam em busca da Petrobras. Com isso, eles alimentaram a Lava Jato. E veja bem, eu fui o arauto da Lava Jato no Congresso Nacional. Eu cantei o início dessa operação em prosa e verso, até que ela manifestamente combateu a corrupção, mas a corrupção dos nacionalistas e da esquerda, enquanto a corrupção era generalizada no Brasil. Ela estava sendo comandada por interesses externos. Ela era manipulada pelo intriguismo brasileiro. E, então, o que eu acho é que, a partir deste momento, a gente tem que fazer um enfrentamento disso e o povo vai entender. A Globo conta em prosa e verso o sucesso do Brasil, mas, em determinado momento, Atushi, a realidade entra pela porta e pela janela das casas. E entrou pelo tanque dos caminhoneiros e dos motoristas de automóvel do Brasil, que tem que entender que essa história de gestão empresarial de uma empresa pública é porra-louquice absoluta. É uma coisa contra o país. É uma doidice. É produto de corrupção ideológica. Não, e já que o senhor mencionou essa questão da justiça, o senhor falou que foi um arauto da Lava Jato. O senhor viu essa foto recente do juiz Moro lá em Nova York com o João Dória e também no evento com o Pedro Parente? Como é que o senhor viu como é que o senhor vê essa questão com o PSDB? Existe uma proteção? O PSDB é blindado ou não? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Só se combate a corrupção nacionalista, é isso? É um desvario, né? Um deslumbramento do nosso juiz, que começou muito bem. É um deslumbramento, a vaidade funcionando. A sua esposa com um vestido preto, me conta a lenda aí que ela levou até estilista junto. Não tem cabimento isso, né? Isso deslustra um pouco e não precisa-se nem fazer comentário disso, né? Basta publicar as fotografias. O que fazia o Pedro Parente com o Sérgio Moro? A troco de quê? Que a Petrobras estava pagando palestra do Sérgio Moro nos Estados Unidos, conforme a imprensa nos diz. A Petrobras, que está sendo entregue a interesses que não são brasileiros. Não precisa muita interpretação, é só mostrar as fotografias. Eu acho que é um desvio absoluto de uma operação que inicialmente me pareceu fantástica, mas que, na sua continuidade, demonstrou que ela estava sendo dirigida para acabar com a soberania nacional, o direito dos trabalhadores, com o apoio à concentração financeira, o jogo dos bancos, de grandes fundos internacionais e aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Olha, tem uma questão interessante aqui, senador. O pessoal se lembra daquela sua fala histórica no golpe contra a presidente Dilma, quando o senhor fez aquela fala: canalhas, canalhas, canalhas. Ali o senhor estava evocando Tancredo, não era isso? O senhor olhou na cara do Aécio, do Anastasia e falou: canalhas, canalhas, canalhas? Era o que me cabia fazer no momento. E o resultado disso tudo você está vendo.
Eu errei quando disse que seríamos levados a curto prazo a uma guerra civil. Eu não descarto que isso venha a acontecer ainda, porque a miséria, a marginalização no país é brutal. Eles estão explorando o trabalhador, Atush. Agora, os excluídos, eles não exploram, eles consideram um lixo. E o número de excluídos do sistema econômico, do mercado de trabalho, do mercado de consumo, está subindo de forma fantástica no Brasil. É E aí eu impressionante. me remeto a esse documento da Igreja Católica, agora sancionado pelo Papa, que é fantástico. Tem muita gente aqui, senador, fazendo comparações entre o senhor e o ex-presidente Lula, né? Mas aqui, só para esclarecer quem chegou depois, o senhor falou, evidentemente, que se o Lula for candidato pela força popular que ele tem, o senhor o apoiará, né? Mas o senhor colocou o seu nome à disposição do PMDB para que o PMDB tenha uma candidatura própria, na hipótese de o Lula não vir a ser candidato. É isso, né? Exatamente. Eu estou trabalhando como um militante nacionalista e desenvolvimentista pelo Brasil. Eu não estou trabalhando em benefício de um sucesso eleitoral que eu possa vir a ter como candidato à presidência da República. Isso é absolutamente secundário para mim. Mas estou nessa luta. E se Agora, tiver apoio do PMDB e for a condição para mudarmos o Brasil, eu vou em frente. Agora, o Genaro faz uma pergunta interessante, que é a seguinte: mas a imagem do PMDB não prejudica muito o senhor, não? O fato de ser, por exemplo, o senhor falou, é o fundador número um, presidente do PMDB Paraná, tal, governador aí várias vezes. O senhor se lança candidato, né, com uma plataforma nacionalista. Esse carimbo PMDB hoje não virou uma coisa negativa? Eu acho que o PT virou uma coisa negativa na mídia, os partidos políticos viraram coisas negativas. E isso é uma tentativa de desmoralização da política. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vulnera o lucro fantástico do capital financeiro e o domínio que eles estão fazendo e obtendo no Brasil. Isso é uma visão divulgada pela mídia. Ela não é verdadeira. Nós temos gente muito boa em todos os partidos. E temos esse vício que foi revelado pela Lava Jato, que é a corrupção das cúpulas. Disso eu não discordo. Mas a visão negativa é da política. Agora, eu me apresento nesse embate com a minha história. Eu fui governador 3 vezes, sou senador pela 2ª vez. Eu sugiro um exame dos governos que eu desenvolvi no Paraná. Foram sempre populares, voltados ao desenvolvimento dos nossos empresários e à valorização dos nossos trabalhadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco, senador, sobre a questão internacional, né? Porque houve a eleição na Venezuela e logo depois, no mesmo dia da eleição, né, os Estados Unidos avisaram que não iam reconhecer o resultado e o Brasil, pela primeira vez na sua história, se eu não me engano, não reconhece o resultado de um processo eleitoral num país aqui da América do Sul, né? Isso prova, mais uma vez, que o Brasil está a serviço dos Estados Unidos, né? O senhor vê o risco de algum conflito aqui na região, que os Estados Unidos possam querer fomentar uma guerra no subcontinente, vamos dizer assim? Eu espero que não, mas a posição é ridícula, né? O Temer dizendo que a eleição da Venezuela não é válida porque tem líderes da oposição presos, com Lula na cadeia, para não ser candidato à presidência da República. Eu acho que isso não engana mais ninguém, né? O senhor imaginava ver o Brasil nessa situação um dia? Porque as pessoas estão muito assim surpresas. É mais do que surreal, é uma coisa que não dava nem para passar no pior pesadelo, né? Eu suspeitava que nós sofreríamos do mesmo tipo de ataque que os países asiáticos tiveram com as primaveras árabes. Os Estados Unidos está brigando pela sua hegemonia no mundo, porque, de repente, se viu a aliança dos BRICS, montada pelo Celso Amorim, do ponto de vista brasileiro, a China e a Rússia se aproximando, não é? Então, há uma disputa de hegemonia que não é mais ideológica, né? A Rússia não é mais comunista, a Rússia viveu a perestroika, a glasnost depois da perestroika, né? O degelo e a reconstrução. E é uma disputa de hegemonia do capital financeiro sediado nos Estados Unidos. E esse capital financeiro está prejudicando, inclusive, o povo americano, que está perdendo emprego quando o capital financeiro vai para a China para utilizar uma mão de obra barata, semi-escravizada, ou sem as garantias que foram evoluindo no Ocidente em relação ao trabalhador, e desemprega trabalhadores nos Estados Unidos.
O Trump se elege se valendo disso, dizendo que ele ia fazer o capital americano voltar produtivamente para os Estados Unidos. E, malandramente, se associa à barbárie, aos piores movimentos possíveis, ao ódio ao latino-americano, reacende aquela paixão bárbara da Ku Klux Klan. Ele se valeu disso tudo, jogou na mídia, utilizou a mídia para isso. Então, nós estamos envolvidos nesse processo. Agora, eu digo a você, é bobagem também imaginar que o Brasil tinha que se alinhar definitivamente com os BRICS, porque a China e a Rússia estão se utilizando, de certa forma, dessa crise brasileira e comprando extensões de terras fantásticas. Claro. A Venezuela só não caiu ainda porque é defendida pela Rússia e que defende investimentos dela e investimentos fantásticos da própria China. Senão já tinham derrubado o governo da Venezuela. Para a gente voltar ao tema da Petrobras antes de fechar, hoje a ação da Petrobras está caindo 15%, né? E aí isso sempre enseja aquele tipo de comentário da Miriam Leitão, desse pessoal, veja bem, olha, os mercados estão dizendo que a política da Petrobras era correta porque a ação está desabando, o acionista vai sofrer se houver intervencionismo e tal, tudo mais. Como é que o senhor rebate esse argumento? Porque, evidentemente, a Petrobras não serve só para atender aos interesses dos acionistas às expensas do povo brasileiro. Mas o fato é que, com essa queda das ações, vai vir aquele discurso, a política precisa ser mantida, é Pedro Parente ou nada. Como é que a gente reage a isso? Coisa de canalhas, né, Atushi? A Petrobras não devia ter nenhuma ação privada. Foi o Fernando Henrique que inventou isso. A Petrobras existe para servir ao povo brasileiro, assim como as empresas de água. Como é que se privatiza a água? Imagina o Meirelles dirigindo uma empresa de água do seu estado de São Paulo. Daí ele diz, eu não tenho nada a ver com política pública. Não quero saber se a metade de São Paulo está tomando água poluída. O meu compromisso é com os acionistas. Eu quero saber qual é o lucro que a empresa está dando. E você sabe que num monopólio desse, o lucro é possível quando você tem uma carência de produtos ou de serviços, mais pessoas procurando e subindo o preço. É uma doidice isso. Quero lá saber de ação da Petrobras. Você veja, eles entregaram o pré-sal e depois de entregar o pré-sal, abriram mão de R$1 trilhão de tributos daquela proposta da Dilma que jogava esse dinheiro para a educação e para a saúde no Brasil. Esta cachorrada abriu mão disso. Como é que o Ciro chamaria? Né? Eu sou um sujeito educado, viu? Eu quase fui educado na Suíça. O Ciro diria que eles são os filhos da puta. Exatamente. Como é que faz uma coisa dessa para beneficiar acionista? É claro que sem imposto essas empresas vão ter mais lucro. Mas e o Brasil? Claro. A cara da crise, senador, é o Pedro Parente. O Pedro Parente vai ter que cair hoje, amanhã, nas próximas horas. É incompatível o Pedro Parente e o desenvolvimento do Brasil. Isso já são coisas contraditórias. Pedro Parente significa desabastecimento. Quando o Pedro Parente cair, o Temer, evidentemente, vai ficar fragilizado. Que conselho que o senhor daria ao Temer? Renuncia, vaza? O que ele tem que fazer nesse momento? Atushi, me perdoa. Eu acho que eu conheço o Temer há muito tempo. O Temer é um conciliador. O Temer se manteve na Câmara Federal porque ele negociava com todo mundo. O Temer conciliaria essa situação. O Pedro Parente representa os financiadores do golpe parlamentar no Brasil, os agressores da nossa soberania. Mas não basta tirar o Pedro Parente. O Temer e o Pedro Parente puseram representantes da Shell e das companhias no conselho da Petrobras. Tem que haver uma limpeza geral nisso e um referendo revogatório. Esse pessoal tem que entender que esse governo não tinha autoridade para vender e entregar desta forma o que era do povo brasileiro. Nós temos que reverter esse processo. O senhor se compromete Eu acho que a minha participação como candidato do PMDB dá uma natureza mais real à luta política brasileira. O senhor se compromete, então, a retomar essas reservas do pré-sal que foram entregues à francesa Total, à norueguesa Statoil, ao que foi leiloado nesses leilões? Tudo isso vai ser desfeito? Você imagina, eles dizem que tem que privatizar e vendem para estatais de outros países. Uma estatal francesa, uma estatal norueguesa. São uns irresponsáveis.
porque a proposta deles é o liberalismo absoluto, mas em determinado momento eles querem se manter no governo a qualquer custo. Eles não sabem o que estão fazendo. É de uma tolice esse liberalismo econômico absoluta. E nós temos que superar esse momento e o Brasil tem que ter de volta o que era dele e que foi negociado por um governo absolutamente ilegítimo, porque nunca teve respaldo popular. Eu acho que isso que o Ciro tinha que deixar bem claro também, como candidato à presidência da República. De minha parte, eu radicalizarei nesse sentido. Muito bom, senador. Eu queria agradecer muito pela participação. Né? Eu sei que o senhor está viajando para o Paraná, se tiver avião, se tiver combustível. Daqui a pouco eu vou ter uma outra entrevista. Ontem a gente entrevistou o presidente da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e vamos entrevistar daqui a pouco o presidente da Federação Única dos Petroleiros. Os petroleiros também estão parando, porque eles estão putos, porque o parente está vendendo o combustível mais caro aqui no Brasil e está importando bilhões dos Estados Unidos. Então, é realmente escandaloso o que está acontecendo. A EPEC publicou um documento precioso ontem. Será uma entrevista magnífica que você fará com eles, Atushi. Não, a EPET foi ontem. Hoje é a FUP. Hoje é a Federação Única dos Petroleiros. Federação. Eles são bem informados também. É um time valoroso. É isso aí. Muito obrigado, senador. E vamos nos falando aí durante a campanha, acompanhando aí seus passos aí. Obrigado a você, Atushi, pelo espaço. Vamos à luta. Grande abraço. Sabemos que essa luta não acaba nem com a eleição presidencial próxima. Claro. Ela tem que acabar com a conscientização do Brasil, a formação de uma opinião soberana, que as pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil, no mundo, que entendam o que acontece com a economia, com a geopolítica, qual é o modelo de sociedade que nós queremos. Maravilha. Valeu. Senador, eu vou encerrar aqui, mas fica na linha. Eu vou só parar a transmissão e a gente já volta a falar. Um segundinho, fica aí. Boa tarde, Zé Maria, tudo bem? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todo o pessoal do 247. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso. Zé Maria Rangel, presidente da Federação Única dos Petroleiros, né? Falando com a gente hoje por Hangouts também. Entrevista importante nesse dia crítico aqui do abastecimento de combustíveis no Brasil. Então, enquanto o pessoal vai entrando, Zé, me conta aí, você está falando de onde? Onde que é o estúdio da FUP? É no Rio, na cidade do Rio mesmo, não? Não, eu estou aqui em Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro, aqui. É minha cidade natal. Ah, legal. Você é de Campos? De Campos. Campos ainda é o maior polo produtor da Petrobras? Aqui é a bacia de Campos, né? Eles falam a bacia de Campos. Ainda é, mas a produção do pré-sal vem crescendo bastante na bacia de Santos e a tendência é que nos próximos períodos aí, no próximo ano, a bacia de Santos ultrapasse a bacia de Campos. Santos, Campos e Maricá também se tornou uma cidade que é muito arrecadadora, né, de royalties. Agora sim, Maricá e Niterói, né? São duas cidades que estão recebendo bastantes recursos de royalties aí. Perfeito. Zé Maria, a gente está vivendo uma situação crítica na Petrobras, né? E você tem sido muito crítico da política do Pedro Parente. Hoje, eu faço um programa todos os dias, todas as manhãs, chamado Bom Dia 247, e hoje eu, inclusive, abri com um vídeo seu em que você apontava, existe um responsável por esse caos no Brasil, ele se chama Pedro Parente. Eu queria te pedir para explicar para o nosso público por que você responsabiliza diretamente o Parente pela crise de desabastecimento e esse caos generalizado no país. Bom, Léo, veja você, a Petrobras, ela, a partir do golpe e a partir da chegada do Pedro Parentes à presidência da empresa, ela tomou algumas medidas no sentido de, eu diria, de se oferecer ao mercado internacional. E de que forma? Primeiro, ela muda a sua política de realinhamento de preços, afirmando para o mercado que os preços passarão a ter o que eles chamam de paridade internacional. O que significa a paridade internacional? Significa dizer que os preços aqui dentro do Brasil eles vão seguir a variação do barril do petróleo, né, e também do dólar. Então, é isso que significa paridade internacional. Nesse mesmo movimento, né,
nessa mesma linha, a Petrobras, ela, numa ação deliberada e, na nossa concepção, irresponsável, ela reduz a capacidade de processamento em todas as refinarias no país. Então, nós hoje, só para vocês terem uma ideia, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, ela que tem capacidade de processar 300 mil barris de petróleo por dia, ela está processando algo em torno de 160 mil. Então, todas as refinarias da Petrobras, por uma orientação da presidência da empresa, da diretoria da Petrobras, reduziram a sua capacidade de processamento. Ora, o Brasil, o mercado interno, ele precisa de combustíveis para suprir a demanda, né, de carros, de máquinas, de tudo, né? Então, esse delta que falta para suprir o mercado interno, ele hoje está sendo suprido pelas importadoras de derivado. Nós saltamos de 50 importadoras em 2014, final de 2014, para mais de 300 hoje em dia. Que são 300 empresas. E trazendo isso, sobretudo, dos Estados Unidos, né? Exatamente. O diesel, da onde o Brasil mais importa diesel é dos Estados Unidos. E essas empresas, elas só importam, elas só jogam aqui dentro se tiver a garantia de preços internacionais. Outro movimento também é que a Petrobras, ela diz que vai privatizar 4 refinarias do sistema, mais vários dutos e vários terminais, né? Dizendo que o novo controlador ele vai ficar com 60% da empresa. E o controlador internacional, os investidores internacionais, só vêm para cá se tiver a garantia de paridade internacional. A época que essa política, Léo, ela foi colocada em prática, eu não sei precisar aqui quanto que era o barril do petróleo, mas era algo em torno de 40, 50 dólares o barril, né? Nós já tivemos, desde aquele momento para cá, mais de 121 realinhamentos, não vamos falar reajuste, realinhamentos, que pode ser para cima ou também ele pode reduzir o preço, e que causaram um impacto no preço dos derivados na ordem de 56%. Então, esse é um movimento que é feito também, e que quando o preço do barril do petróleo, ele, na visão dos gestores da Petrobras, estava sob controle, a população não sentia muito, né? Só que também nós avisávamos à época que essa política era uma política suicida, porque qualquer conflito que acontecesse fora do país, a Petrobras tem controle sobre isso. Então, ela se obrigaria a realinhar os preços aqui dentro, né? E como nós estamos vendo agora, de uma maneira abrupta, nessa semana, da última semana para cá, foram quase 20 realinhamentos de preço, certo? O que traz um transtorno muito grande para a sociedade. Então, aconteceu esse conflito que hoje ocorre, conflito interno na Venezuela, aconteceu esse conflito do Trump aí com o Irã, e que fizeram com que o barril do petróleo ele batesse aí a casa dos 80 dólares, e que, segundo analistas, não tem previsão que esse preço ele venha a cair. Pelo contrário, a previsão é que ele ainda aumente um pouco mais, o que, na nossa visão, vai continuar trazendo, se o Pedro Parente, que ontem eu diria que ele já deu uma recuada na sua política, ele pode falar o que ele quiser, mas ele deu uma recuada na política de preços dele, que vinha sendo adotada pela Petrobras, e vai trazer um prejuízo grande. O mercado financeiro está irritado com isso, porque quem mais tem ganho com essa política de paridade de preço, com essa política irresponsável de jogar a conta nas costas dos trabalhadores, é o mercado financeiro. Só o ano passado a Petrobras destinou ao mercado financeiro algo em torno de 137 bilhões de reais. Para uma empresa que eles falavam que estava quebrada há 2 anos, é algo assim bastante significativo, e que eu diria que desmonta um pouco essa falácia deles, que a Petrobras, que eles encontraram, foi uma empresa quebrada. Agora, Zé Maria, hoje a gente publicou uma notícia
que veio de Minas Gerais, lá da refinaria Gabriel Passos, Betim, né? Um sindicalista que, se não me engano, é da FUP também, né? Anselmo, falando de uma paralisação na refinaria e dizendo que nem era uma paralisação por salários, que a FUP vai começar a preparar uma das maiores greves da história para que a Petrobras volte a produzir os derivados no Brasil. Isso procede? Vai vir uma greve aí dos petroleiros? Olha, bem antes desse processo aí de deflagração, dessa mobilização dos caminhoneiros, nós já tínhamos aprovado em assembleia a nossa paralisação, né? Essa paralisação, ela, o nosso cronograma, ela deve acontecer no mês de junho, né, ainda, e provavelmente dentro da Copa do Mundo. Nós já tínhamos aprovado também, antes da paralisação dos caminhoneiros, que nesta semana, que vai de 21 a 25, os sindicatos estariam realizando o que nós chamamos de mobilizações e agitos, né, em suas unidades, e os sindicatos com liberdade para fazer qualquer tipo de mobilização. O Sindipetro Minas Gerais, que é um Sindipetro filiado à nossa federação, é um Sindipetro bastante combativo, eles fizeram a opção de fazer uma paralisação hoje de 8 horas, se não me falha a memória, e nós estamos sim construindo essa que vai ser a maior greve da história da Petrobras, não por conta de salário, mas passar para a sociedade, que essa política de realinhamento nos preços dos derivados, que não é só no diesel, é na gasolina, é no gás de cozinha, né? Essa política ela vai levar à privatização de refinarias, ela vai levar o nosso país a ficar dependente dos humores internacionais, tanto para processar o petróleo, como também para importar os derivados, certo? E que nós não podemos aceitar isso. Qual Então, é a lógica? Qual é a Oi? lógica, Zé, de você, por exemplo, o Brasil fez uma grande descoberta de petróleo, a maior dos últimos 50 anos, descobre o pré-sal. Já vinha investindo em várias refinarias. Qual que é a lógica econômica, porque eu não consigo entender, de você manter as refinarias nacionais ociosas para importar derivados? Por que se faz isso? Se é que existe uma lógica. A lógica, na nossa visão, não, a lógica ela não existe. Na visão do Pedro Parente e do Michel Temer, eu diria, nós temos dito, Léo, que essa é mais uma fatura do golpe. Porque, como você bem disse, quer dizer, o Brasil descobriu uma grande reserva de petróleo, que é o pré-sal. O Brasil, nós temos mais de 10 refinarias, temos uma capacidade de processamento que consegue suprir o mercado interno, e por uma ação, eu diria, volto a dizer, irresponsável dos atuais administradores da Petrobras e aqueles que assaltaram o poder, as nossas refinarias estão ociosas, quase em 40% da sua capacidade de processamento. A Petrobras tem se tornado uma das empresas que mais tem exportado óleo cru, né? Então, a Petrobras, no ano passado, ela exportou, em média, quase 500 mil barris de petróleo por dia. Então, ela faz essa opção, ao invés de exportar, de processar o petróleo aqui, ela exporta o petróleo, ela exporta o óleo cru e importa o derivado, que tem um valor agregado muito alto, bem maior do que o petróleo cru. Então, essa é uma lógica de quem quer continuar a ser subserviente ao capital internacional, principalmente aos Estados Unidos. Como bem você lembrou, hoje quem mais importa, de quem mais o Brasil importa diesel são os Estados Unidos. Tem grupos empresariais privados se beneficiando muito disso, por exemplo, concorrentes da Petrobras. Os grandes importadores são essas distribuidoras conhecidas aí, Cosan, Shell. Quem que está trazendo? Ou são grupos desconhecidos? Quem são esses importadores? Olha, o maior grupo que tem se destacado na importação de derivados é o grupo Glencore, que é ligado ao grupo da Bunge, ao qual o Pedro Parente foi presidente. Então, isso tem chamado a nossa atenção. Inclusive, Léo, nós entramos, e acho que à época nós passamos a informação para vocês noticiaram, nós entramos com uma representação no Ministério Público Federal, aqui no Rio de Janeiro, que nós queremos saber quem são
Você sabe bem, o Pedro Parente ele foi sócio fundador de uma empresa de consultoria para gerenciar a riqueza de 20 famílias. Começou com 20 famílias, hoje, se não me engano, já tem quase 90 famílias. E nós entramos com uma representação simples do Ministério Público. Nós gostaríamos que fosse trazido à sociedade quem são esses clientes da Prada Consultoria. Porque no momento que a Petrobras vende os seus ativos, no momento que a Petrobras faz a opção de sair do mercado de distribuição de derivados no país, a BR Distribuidora, que é a nossa empresa que vende derivados, ela perdeu 9% do mercado. Ou seja, ela perdeu porque a direção da Petrobras quis que ela perdesse. Porque a partir do momento que existe uma determinação para que as nossas refinarias processem menos, a BR vai vender menos. Então, e aí, as empresas que importam, elas têm a facilidade de importar utilizando toda a infraestrutura da Petrobras. Ô, Zé Maria, então olha que interessante isso que você está colocando. O Pedro Parente vem da Bunge, né, grupo multinacional. A Bunge enfim, sócia controladora dessa Glencore. Aí o Pedro Parente vende o petróleo cru, o óleo bruto, e o Brasil importa derivados através da Glencore, que é de onde vinha o Pedro Parente. Então é suspeitíssimo, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho visto muita publicidade de um grupo chamado Refit, que era a antiga refinaria de Manguinhos. Eles viraram também importadores de petróleo nessa onda, não? Olha, Léo, eu confesso que eu não sei te dizer. Eu sei que o grupo de Manguinhos, à época que eles ainda refinavam petróleo, eles disseram que a política de controle de preços trazia um prejuízo para eles. Então, eles viraram, não sei se um grande importador, mas eles estão importando, sim, estão importando derivados e jogando aqui no mercado interno também. Porque está uma farra, Léo. Está muito fácil, quer dizer, você tem, por opção, a empresa do Estado brasileiro abrindo mão de fazer esse papel. Você tem a ANP, que concede o direito de várias empresas importarem derivados. É uma farra do boi. E você, para fazer tudo isso, você utiliza as instalações que são da Petrobras. Pô, isso é sopa no mel. Sopa no mel. Aí é o seguinte, então o nível de indignação nas refinarias deve ser gigantesco. O ambiente para essa greve, então, deve estar pronto para acontecer, né? Nós não temos dúvida, nós temos sentido aonde nós temos conversado com os trabalhadores, a indignação é muito grande, até porque os atuais administradores da Petrobras, eles têm, eu diria que feito um papel bastante, eu diria, que não estão sendo corretos com os trabalhadores, estão dizendo o seguinte, olha, o novo sócio ele vai chegar, a Petrobras vai escolher com quem ela vai querer ficar, com quem ela não quiser ficar para movimentar pelo país, ela vai deixar com o novo sócio, e aí o novo sócio vai dizer, eu quero você, eu não quero. Se não quer, é rua. Então as pessoas estão indignadas, estão assustadas e estão dispostas a lutar pelos seus direitos. E note, Léo, que todas essas iniciativas, a Petrobras, do Pedro Parente, ela tem jogado para o momento seguinte às eleições, o que reforça uma tese que nós estamos levantando, que as eleições de 2018, se elas ocorrerem, vão ser centrais para que a gente defina o rumo do nosso país nos próximos anos. Agora, já começou o processo de privatização das refinarias? Eles já estão chamando interessados, ouvindo pessoas? Como é que isso está acontecendo? Eles já estão ouvindo algumas empresas. Tem algumas refinarias que já tiveram visita do pessoal da Total, né? Outras já tiveram visita do pessoal da Shell. Estão visitando, e aonde a gente sabe que eles vão visitar, a gente sempre faz aquela famosa recepção calorosa a essas pessoas nas refinarias. É inacreditável. Então, o Parente já entregou reservas do pré-sal, está entregando as refinarias, mas aconteceu essa bomba, né? Essa surpresa. A entrevista dele ontem na Petrobras, a gente viu um cara derrotado, né? A cara dele era de um cara que perdeu a batalha. E a imagem que passava, posso estar enganado, mas é de alguém que era um clima de velório. Você acha que ele pode cair antes disso?
porque o Temer, se segurar o parente, ele vai ampliar esse caos no país, ou não? Eu acho que ele já entregou o pré-sal, já entregou um monte de coisa, ele tinha que entregar o cargo agora, né? Porque ele perdeu a condição, eu diria que moral, de comandar a Petrobras. Veja que ontem diversas lideranças no Congresso Nacional, entre elas o vice-presidente do Senado, que é o Cássio Cunha Lima, já estavam pedindo a cabeça do parente. E o que me causa estranheza é que até a semana passada ele era apontado como o grande administrador, né? Os meios de comunicação, a urubóloga, colocavam o Parentes como salvador da pátria da Petrobras. Eu tenho, por onde estou tendo a oportunidade de passar, eu tenho afirmado com números que o Pedro Parentes ele não fez nada para melhorar a gestão da Petrobras. Tudo que está sendo modificado na gestão da Petrobras ou é fruto das descobertas da era do PT, Dilma e Lula, ou é por variações que ele não tem controle, que é preço de barril e o preço do câmbio. Olha, o Zé Maria, eu vou te dar uma notícia nova aqui. As pessoas não têm ainda a dimensão total desse caos aqui, ó. Acaba de entrar uma notícia: Carrefour, em Minas Gerais, restringe a compra a 5 unidades de cada produto para prevenir desabastecimento. As pessoas já estão ficando desesperadas. Olha, a gasolina acaba no Rio de Janeiro e em São Paulo hoje. Filas gigantescas nos postos, 25 estados afetados. Você tem aqui Dutra, Anchieta, imigrantes paradas, farmácias com falta de remédios, jogaram milhões de litros de leite fora em Minas Gerais hoje, muitos locais sem produtos perecíveis, né? 4 aeroportos com combustível só para hoje. Então, o Brasil efetivamente parou. E o responsável. Então, a gente está vivendo o segundo apagão do parente, será? Eu não tenho dúvida que o parente ele é mais um apagão que vai entrar na conta dele. Eu tenho, conforme a minha entrevista ontem, conforme a nota que saiu da FUP, eu tenho ficado bastante preocupado com essa mobilização dos caminhoneiros, né? Reconheço que toda mobilização de uma categoria profissional era legítima, né? E não poderia ser diferente. Agora, me estranha o fato de que, à época do impeachment da presidenta Dilma, os caminhoneiros eles pregavam era a saída de Dilma e a saída do PT, e naquela época, se não me falha a memória, o diesel estava a 2,40, e veja vocês que o ano passado, e pouca gente tem falado isso, o ano passado, no meado do ano, o Michel Temer aumentou em 100% o valor do PIS/COFINS, que incide sobre a gasolina e sobre o diesel. E não houve essa indignação dos caminhoneiros, né? A política, e eu li também, um dos itens que eles pedem, né? Um dos itens da pauta de reivindicações dele é que a política, o realinhamento de preço, ele seja feito a cada 90 dias, que era exatamente o que era praticado nos governos do PT. Ou seja, eles querem volta Dilma, né? Eles querem a volta da política da Dilma. Então, eu confesso a você que eu ainda não, eu estou buscando ler, buscando entender o objetivo central dele. A gente ouve essa coisa do WhatsApp, também aparece muita coisa, que tem gente que está pedindo a volta a intervenção militar. Então, a gente tem que estar muito atento a todos esses movimentos para que a gente também não esteja sendo manipulado, né? Como a questão do pato amarelo, como a questão da camisa da seleção, como a questão das mobilizações de junho de 2013, que a população também, de certa forma, foi manipulada. Então, volto a dizer, as manifestações de toda a categoria profissional, é verdade que com a política hoje praticada pela Petrobras, quer dizer, você não tem um valor de frete especificado, é muito ruim, porque todo dia sobe o diesel, isso é muito ruim, de fato. O cara não consegue formar o preço, né? Você não consegue formar o preço. Agora, nós temos que ver o seguinte, que o gás de cozinha tem o mesmo caminho, a gasolina tem o mesmo caminho, né? Então, óbvio que eles estão lutando pelo trabalho dele, pelo frete dele, pelo ganha-pão dele. Agora que eles não estejam sendo utilizados
para alguma coisa pior para o povo brasileiro. Pode ser. Tem muita gente que tem essa suspeita de que seja um lockout, né? E que o lockout seja uma maneira de, eventualmente, derrubar o Temer, trazer os militares, botar o Rodrigo Maia. Tem muita especulação. Agora, a interpretação que eu tenho, posso estar enganado, é de que simplesmente o copo transbordou. Que os caras vêm, né, provocando, vêm sacaneando a cada dia, fazendo né, uma maldade a mais, aí chega uma hora que o pessoal não aguenta mais. Eu acho que, por mais que tenha esse risco, eu acho que o que aconteceu efetivamente foi o transbordamento mesmo da situação, né? Tem uma coisa que muita gente tem colocado também, Zé, é o seguinte. Aliás, ontem eu entrevistei o Felipe Coutinho, da AEPET, e é muito interessante, ele tem uma posição muito parecida com a de vocês, ou seja, tanto os engenheiros da Petrobras quanto os petroleiros estão com uma visão bastante unificada, né, sobre os danos que estão sendo causados pelo Pedro Parente. Né? Não tenha dúvida. Eu penso que não seria, Léo, não seria vergonha nenhuma para o Pedro Parente ele vir a público e falar o seguinte: gente, olha só, nós colocamos uma política de realinhamento de preços que levava em consideração um barril de petróleo com pequenas variações, levava em consideração uma variação cambial também muito pequena. Infelizmente, o cenário internacional ele mudou. Então, nós, para não prejudicar o povo brasileiro, nós estamos temporariamente mudando essa política. Não seria vergonha para ele fazer isso. Ele estaria sendo, eu diria que talvez pela primeira vez, sincero e pensando no povo brasileiro, porque ele já foi, como você bem lembrou, ele já foi responsável por um apagão no país, que foi que exigiu que nós pagássemos mais na conta de luz. Então, o posicionamento da Associação dos Engenheiros, do Felipe, que tem tido também uma postura muito, eu diria, muito crítica, e uma crítica muito dura e uma crítica com consistência a tudo que tem acontecido na Petrobras, ele também é um posicionamento importante, porque a EPET é uma entidade extremamente respeitada entre nós, a gente pode ter alguma divergência de cunho político, de cunho de encaminhamento, mas jamais contestar a capacidade e o embasamento das ponderações da EPET. E o Felipe, eu tive a oportunidade de conversar com ele umas 2, 3 vezes, é um profissional muito competente. Então, eles estão, a nossa linha de raciocínio é muito próxima por um único objetivo. Tanto nós como a EPET, nós temos que, na Petrobras, aquela empresa que possa desenvolver o Estado brasileiro, induzindo o desenvolvimento do nosso país e trazendo para o nosso povo o orgulho de uma empresa que conseguiu ultrapassar várias barreiras, vários obstáculos, para se tornar uma das grandes empresas de óleo e gás do mundo, que infelizmente, o desgoverno Michel Temer e do Pinóquio Pedro Parente estão acabando com isso. Agora, você deu uma saída honrosa para o Parente, né, que é simplesmente chegar a falar, olha, o quadro internacional mudou, enfim, ele poderia mudar a política. Ele não mudará essa política por orgulho, porque essa política é uma coluna central do golpe, né? Por isso que ele falou que mudou a política por 15 dias. Ele congelou, vamos dizer assim, ele suspendeu a política por 15 dias e fez esse reajuste. Você acha que os caminhoneiros vão cair na conversa dele, que essa greve acaba? Qual que é o seu feeling? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o movimento dele está muito forte. A gente tem acompanhado pela imprensa, e que um refluxo agora, para você mobilizar a massa de novo, nós que somos lideranças sindicais, a gente sabe como é que é isso. Quando você tira a massa da mobilização, para você mobilizar de novo é ruim. E o próprio Pedro Parente, ele sabe disso. Então, na realidade, o que ele quer fazer é engabelar os caminhoneiros, e que até onde eu sei, até onde eu estou vendo, essa conversa mole dele não cabe. Eu estava me lembrando aqui, Léo, eu estou sendo denunciado pelo Ministério Público Federal, porque a época que eu fui conselheiro de administração eleito pelos trabalhadores, meados de 2013 até meados de 2014, a Petrobras ela tinha uma política de realinhamento de preços que levava em tempo um período de 4 meses para você ver o comportamento dessa commodity no mercado internacional.
Claro. O Ministério Público Federal entendeu que eu e outros tantos conselheiros, né, nós causamos com essa política um prejuízo aos cofres da empresa e eles estão me denunciando. Aí veja agora, né, o prejuízo que a política do Pedro Parente está causando. Eu quero ver se o Ministério Público Federal vai denunciar o Pedro Parente também. Isso faz uma provocação muito importante, José, porque é o seguinte, hoje você tem o produtor perdendo, né, a produção, o comerciante que não vende, muita coisa acontecendo, é um prejuízo monumental para a economia brasileira. Eu me lembro, e aí eu queria te pedir para entrar no papel da discussão da Lava Jato em relação a isso, por quê? Quando o Paulo Roberto Costa saiu da cadeia, logo depois que ele fez o acordo de delação premiada, uma das primeiras declarações dele que me surpreendeu muito foi ele dizer o seguinte, olha, muito maior prejuízo que o da corrupção, ele falou isso inclusive no Congresso, era a política de preços. Então essa política de preços ela foi muito demonizada, me deu até a impressão, posso estar enganado, de que ele foi instruído a dar essa declaração para que se incutisse na sociedade de que a Dilma teria quebrado a Petrobras com uma política de preços que a gente agora está chegando à conclusão de que ela é muito mais responsável. É o que estão pedindo, inclusive, os trabalhadores, né? Os trabalhadores não, os transportadores. E aí eu recebi a notícia hoje que não foi só você. O Ministério Público processou a Graça Foster, o Guido Mantega, várias pessoas que eram do Conselho. A Miriam Belchior. A Miriam Belchior, exatamente. Por quê? Porque essa política era uma política que levava em conta o interesse maior da nação e do povo brasileiro. De repente veio todo um discurso de que essa política era nociva para a Petrobras e o Ministério Público entrou nessa onda, como se o governo brasileiro não pudesse regular preços, né? Você acha que esse discurso foi feito para legitimar essa investida privatizante da Lava Jato, o que está acontecendo? Olha, eu falo nós, eu tomo a ousadia de incluir você também, porque eu acompanho uma das primeiras leituras do meu dia a dia, é o 247. Nós temos sido críticos com todo esse processo da Lava Jato. E ser crítico é você criticar também o outro lado. Se nós entendemos, se eu entender que eu entendo, né, que os governos do PT cometeram alguns equívocos, eu vou falar, né? Como vocês também têm que falar, porque até para você ter, eu diria que credibilidade, você falar a verdade é fundamental. Então, os delatores que nós estamos vendo aí, eles, na esmagadora maioria das vezes, eles são orientados ao que eles têm que falar. O Paulo Roberto Costa, ele foi funcionário de carreira da Petrobras, certo? Ele chegou aonde chegou a ser diretor por uma indicação política pelo Partido Progressista, certo? E que a Petrobras, ela sempre teve nas indicações dos seus diretores e nas indicações dos seus presidentes, não foi só... Cortou o som, Zé. Zé, seu som cortou agora. Aconteceu alguma coisa aí no seu microfone aí. Voltou? Fala aí para a gente ouvir. Acho que não, acho que deu uma desconexão. Segura aí, gente, segura aí. Estamos aqui, então, com o Zé Maria Rangel. A gente está fechando aqui uma entrevista em que ele deu uma aula, né, sobre a questão do Pedro Parente, da formação dos preços, o caos no Brasil que a gente está vivendo, né? Só para a gente rememorar alguns dados. Então, você tem fábricas paradas, combustíveis acabando em São Paulo, no Rio de Janeiro, aeroportos parando, né? Alô, e a FUP, voltou, Zé. Vamos lá. E a FUP preparando uma das maiores greves. Você falava, Zé, que os delatores eram instruídos a dizer coisas que tinham uma finalidade política ou econômica no final, né? No caso do Paulo Roberto Costa. Com certeza. Então, você vê que muitos delatores, eles tinham que falar somente a palavra Lula. Falou a palavra Lula, estava resolvido, né? E o Paulo Roberto Costa, quer dizer, é o maior dos ladrões, né? O maior dos ladrões, e ele está curtindo a vida lá em Itaipava, né? ali perto de Petrópolis, né? Ele é visto lá nas delicatessen comprando charutos, vinhos importados, né?
Ou seja, o crime compensa, né? Então, quer dizer, o Paulo Roberto Costa, na minha visão, ele não tem credibilidade para afirmar nada, né? Da mesma forma como ele armou um esquema de corrupção dentro da Petrobras, ele hoje, o que ele fala realmente não se sustenta. E a Petrobras, ela ainda é uma empresa onde o controlador majoritário é o governo federal. E isso significa dizer que o governo federal, por ser acionista majoritário, é ele quem dita as normas. Se ele entender que a Petrobras tem que ter uma política de preços que não prejudique a sociedade brasileira, ele tem o direito de fazer isso, porque ele é o dono. Ele é o dono, ele tem o direito de fazer isso. Né? É assim que funciona. Claro. Ô Zé, só para a gente fechar, qual que é o cronograma, então, dessa greve? Essa greve deve acontecer em junho, é isso? Léo, a gente está fazendo essa semana, como nós colocamos, estamos fazendo aí uma semana de mobilização e agito. Nós vamos estar fazendo até o dia 10 de junho o que nós estamos chamando dos nossos seminários de qualificação de greve, para a gente definir qual é a melhor maneira de se fazer a greve. Né? Pode ser que a gente faça uma greve, Léo, para que as refinarias voltem a produzir mais. Claro. A gente fazer o jogo contrário. Né? Vamos processar mais, vamos botar mais derivado no mercado. Pode ser. Então, e no dia 12 a gente faz o nosso seminário nacional de qualificação de greve, aonde nós vamos definir a data do início da nossa paralisação. E esperamos que o povo brasileiro não perca de 7-1, viu? Não, pois é. O Zé, eu queria te agradecer muito pela entrevista, muito importante a gente esclarecer, né, trazer informação técnica para as pessoas que querem saber o que está se passando, o porquê de tudo isso, né? Então, é fora Pedro Parente e, curiosamente, o pessoal pedindo a volta da política de preços da presidente Dilma Rousseff, que foi tão atacada por esses setores aí privatizantes. Zé, então eu te agradeço, a gente fica aqui sempre à disposição para estar falando com vocês aí dos novos passos aí dos petroleiros. Tá bom, Léo, eu que agradeço a vocês e parabenizo ao 247 por fazer o jornalismo que tem que ser feito, né, dar a informação sem distorção, e é isso que a gente espera num país democrático. Dizer para as pessoas que não existe democracia sem soberania, da mesma forma que não existe soberania sem democracia. E a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro e ela tem que estar a serviço do povo e não a serviço do mercado financeiro. Muito bom. Obrigado. Até a próxima. Falou, Léo. Um grande abraço. Tamo junto aí. Um grande abraço aí a todos.